E aí, pessoal, tudo jóia? Curtiram? O que acharam daquela última aula aí sobre a Idade Média? Ali, tomou, o que tu achou? Não vou dar spoiler, se tu não assistiu, vai lá e assiste a parte 1 sobre a Idade Média lá, principalmente o finalzinho. Será que tu veio aqui porque tu foi muito curioso sobre o que eu vou te contar sobre a Igreja Católica, a Inquisição e etc e tal? Mas a gente vai falar de mais coisas também, a gente vai falar também do Carlos Magno, a gente vai falar também do surgimento, né? Das feiras, das cruzadas, nós vamos falar da peste bubônica, nós vamos tentar conhecer um pouco mais desse segundo momento da Idade Média, chamada de Baixa Idade Média, aquele período de declínio. Fica comigo que eu já te conto sobre isso. Valeu! Gente, tudo jóia? Estamos aí para mais uma videoaula. Hoje vamos falar da Baixa Idade Média, mas ainda faltou um pouquinho da Alta Idade Média e que é fundamental para a compreensão deste momento histórico. Antes de mais nada, eu quero fazer uma errata aqui. Eu cometi um equívoco, porque na minha cabeça e tal, eu estava falando, né, da questão de capital cultural, inclusive até 1923 era a capital do Império Otomano, que era Istambul. É importante destacar que Istambul seja uma cidade muito importante, ela fica uma parte inclusive na Ásia, uma parte fica na Europa. Ela não é a capital da Turquia, ela foi capital do Império Otomano. A partir então do momento em que se torna a República da Turquia, a capital passa a ser a cidade de Ankara. Tá certo, gente? Tá corrigido aí do vídeo passado aí que eu acabei falando equivocadamente. Muito bem, vamos seguir a nossa aula. Vamos falar então do Carlos Magno. Eu dei só um trechinho na parte 1 sobre a Idade Média do Carlos Magno, e é fundamental falarmos e entendermos o Carlos Magno. Por que é tão importante? Carlos Magno, filho de Pipino o Breve, né? Por que Pipino Breve? Por que Pipino Breve? Porque ele era pequeno, por isso o breve de curtinho, pequeno, por isso o nome era Pipino o Breve. E por que é tão importante falar do Carlos Magno? Porque nós podemos dizer que o modelo de sociedade, de administração, de poder descentralizado, de relação de suzerania e vassalagem, de descentralização política, ele tem o seu início exatamente no Império Carolíngio. Carlos Magno, em 800, ele estabelece uma aliança com o Papa e a Igreja justifica o poder dele, né? Iniciando como rei dos francos, mais tarde como imperador do Sacro Império Romano Germânico, que só tem o nome de romano por uma questão de tentar resgatar os valores da Roma Antiga, mas não tem mais nada de romano ali, é só uma questão de resgate da questão imperial. E ele faz essa aliança, então a igreja justifica o poder dele e ele defende os interesses da igreja e distribui inclusive muitas terras para a igreja. A igreja, ela começa a se tornar esse império que nós conhecemos até hoje. Eu estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana, vamos destacar bem isso, né? Não vai confundir. Justamente a partir desta aliança com o Carlos Magno. Então o Carlos Magno, ele é o grande responsável por esse modelo de sociedade medieval, de administração política da Idade Média. Essa descentralização política em que ele vai botar um conde, um marquês para cuidar cada região do império onde ele é o imperador, né, mas todos eles têm muita autonomia nessas regiões, é a partir do Carlos Magno. Mas o Carlos Magno, se comparado a depois da sua morte, ele ainda tem um poder bem substancial. Mas eu já vou falar pós-morte do Carlos Magno. Quero só destacar mais alguns aspectos relacionados a essa questão do Carlos Magno. O Carlos Magno também, ele era um cara que pensava muito na preservação do conhecimento clássico da Grécia e Roma Antiga. Então ele patrocinou muitos pensadores, muitos intelectuais, inclusive muitos monastérios, né, ali com os monges copistas, fizeram muitas cópias das escrituras originais da Antiguidade Clássica, lá de filósofos clássicos da Grécia, de Roma, e nós devemos ao Carlos Magno a chegada
desse conhecimento, né? O Carlos Magno e a igreja são grandes responsáveis para que esse conhecimento da antiguidade clássica chegasse até nós. Tanto é isso importante que tem um capítulo à parte da história, a gente pode estudar, pode ler mais sobre isso, vai buscar isso, deixa de ser preguiçoso, chamado de Renascença Carolíngia, ou Renascimento Carolíngio, onde ele vai buscar essas obras clássicas para preservar e também utilizar, né, isso de uma maneira racional, esse conhecimento desenvolvido lá na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Mais uma vez eu ratifico. Muito bem, o Império Carolíngio, durante o período do reinado de Carlos Magno, ele não tinha uma capital fixa. A capital do Império era onde estava o Carlos Magno, isso é importante destacar também. Por quê? Porque o poder, como eu disse para vocês, ele estava em várias regiões e essas regiões obedeciam ao Carlos Magno. Até interessante a gente pensar nisso no aspecto de que as pessoas não pensavam como hoje, eu sou brasileiro, eu sou argentino, eu sou estadunidense, eu sou francês de uma nação. Não, as pessoas elas se sentiam súditas de um determinado rei, de um determinado imperador. Essa questão de nacionalismo, a questão de percepção de pertencimento a um país, isso vai acontecer só lá, gente, basicamente é a partir aí do século XVI, XVII em diante, aí, que começa isso a se tornar mais significativo. Muito bem, mas todo mundo morre um dia, e quando morreu o Carlos Magno, assumiu seu filho Luís o Piedoso, que de certa forma ainda conseguiu manter relativamente o seu império, o império centralizado, né, com Luís o Piedoso. Só que quando morre o filho do Carlos Magno, seus netos, né, e aí nós vamos falar de 3, eles vão brigar pelos domínios do Império Carolíngio, do Sacro Império Romano Germânico. E vai dar uma confusão enorme. Essa confusão, para vocês terem uma ideia, vai fragmentar o Sacro Império Romano Germânico, o Império Carolíngio, e essa fragmentação, que ela só vai, digamos assim, gente, acalmar esses ânimos dessa briga entre esses 3, né, essas 3 pessoas, esses netos, só a partir do Tratado de Verdun em 843. A partir, então, dessa fragmentação entre os 3 netos do Carlos Magno, é que vai cada vez mais ficar fragmentada a política, o poder político na Europa feudal. É importante destacar isso. E outro aspecto importantíssimo a destacar é que quando tu pensares no modelo de sociedade medieval, poder político descentralizado, economia de subsistência, ruralização, tu sempre tens que pensar nos francos, abre aspas, né, para te poder entender e guardar melhor, a França, né, os francos, depois da origem à França, etc. É ali que começa esse modelo descentralizado que nós vamos destacar sempre quando nós pensarmos sobre Idade Média, sobre feudalismo. Uma vez então que esse poder político fique fragmentado, as pessoas não têm a concepção de um país, elas não pertencem a um país, não pertencem a uma nação, elas são súditas de alguém, precisava haver uma instituição significativamente forte para unir e moldar as pessoas conforme o interesse daquela classe dominante, ou seja, da nobreza. Lembrando que essa instituição já existia e ela começa a se tornar cada vez mais forte a partir do momento em que o Carlos Magno fez aliança com ela. Eu estou falando de quem? Da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela servirá na Idade Média fundamentalmente para fazer a manutenção ideológica das pessoas. Fica comigo que eu vou te explicar, é bem fácil de entender. Hoje, tu estás assistindo a minha videoaula, a gente está em tempos de Covid, etc e tal, tu tem um monte de informação na internet, além da minha videoaula é só uma gotinha no oceano do que tem de informação na internet, na televisão, no rádio. Tu vais à escola normalmente, a gente está num período de exceção, mas tu vais à escola normalmente, tu pode ir à igreja, tu pode ir na casa espírita, no templo de Umbanda, enfim, né? Cada um tem a sua religião. Agora pensem que na Idade Média,
ninguém tinha acesso à escola, ninguém eu estaria exagerando. Agora pense que na Idade Média apenas tinha acesso à educação e ir à escola os membros da igreja e o alto escalão relacionado à nobreza. Nem todo nobre, inclusive, tinha acesso à educação, à escola, que era monopólio da Igreja Católica. Uma vez que essas pessoas não tinham acesso ao conhecimento, não tinham acesso à educação, era muito fácil manipular essas pessoas. Se hoje, com toda a informação, todo o conhecimento, todo o esforço dos professores, todo o esforço da comunidade científica, ainda há muita gente facilmente manipulável, com fake news, acreditando em terra plana, acreditando em falsos líderes, acreditando em falsos líderes políticos, falsos líderes religiosos, acreditando em fórmulas mágicas de emagrecimento. Se ainda hoje existe isso, imaginem num tempo em que pouquíssima gente tinha acesso à cultura, à educação e ao conhecimento. Obviamente que a Igreja Católica, que detinha, como eu já falei para vocês, as obras clássicas de filósofos, ela tinha acesso à leitura, ela tinha todo o domínio cultural daquela época, óbvio que ela usaria isso para lhe favorecer e favorecer aqueles que estão próximos a ela. Afinal de contas, a igreja justificava os privilégios dela e dos nobres. Por outro lado, os nobres defenderiam a igreja a qualquer custo, a qualquer preço. Por quê? Porque justamente a igreja fazia manutenção ideológica, manutenção intelectual, justificando uma sociedade medieval desigual, estamental, em que não havia mobilidade social e dizendo que aquilo era a vontade de Deus. Ainda hoje eu tenho certeza que tu deves ver significativamente pessoas, líderes religiosos na TV, não é muito difícil de ver, dizendo que tal coisa é a vontade de Deus. Isso está acontecendo na tua vida porque tu te afastou de Deus. Ora, gente, Deus pode até ter uma certa influência para quem quer acreditar nisso, tu pode até de repente estar respondendo por alguma coisa de outras vidas, cada um com a sua crença. Mas agora, a miséria, a pobreza, acúmulo de riquezas, isso daí com certeza é coisa do homem. Tenho certeza absoluta disso, que isso é coisa do homem. É o homem que faz isso. E quando eu estou falando homem, eu estou falando o homem, a mulher, a lésbica, o gay. Eu estou falando de humanidade. Tá? Vamos deixar bem claro isso. É importante destacar isso porque parece que a gente está sendo extremamente machista, patriarcal. Mas, por outro lado, a gente também tem que destacar que quem sempre esteve na liderança política foram os homens. Recentemente a mulher está tendo acesso ao poder político, para a nossa felicidade. E embora, como eu sempre diga, existem pessoas más do sexo masculino, do sexo feminino, brancos, amarelos, lilás, vermelhos, gays, lésbicas, existem pessoas más e boas de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer língua. É importante a gente não rotular isso. Bom, voltando aqui. Então a Igreja Católica, ela fazia esta manutenção. E aí eu destaco uma coisa que é extremamente importante para te perceber. E eu falei isso no final do vídeo, lá o vídeo 1 sobre Idade Média. Lembra lá? Eu disse, assiste o 2 que do 2 eu vou te contar sobre isso. Eu vou falar de quê, gente? Eu vou falar de uma instituição absurda que a Igreja Católica fez. É uma instituição horrorosa. O Papa João Paulo II teve que pedir perdão antes dele morrer, porque é muito feio o que a igreja fez. Uma instituição chamada de Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, ou a Santa Inquisição. O que é a Santa Inquisição? O que é a Inquisição? Inquisição vem de inquirir, de perguntar. A Igreja Católica simplesmente, a partir do século 12, se eu não me engano, se eu estiver errado eu vou corrigir aqui depois, mas se eu não me engano, a partir do século 12, a Igreja Católica, quando ela não conseguia convencer as pessoas através da persuasão mental, intelectual, ideológica, a Igreja Católica, ela instituiu um tribunal, o Tribunal do Santo Ofício, em que as pessoas ali, elas eram acusadas e julgadas. Não. Julgadas não, gente. Ali elas já eram sentenciadas. Quando tu ia para o tribunal da Santa Inquisição,
tu certamente já sabia que a tua cabeça estava a prêmio. Cabeça a prêmio ainda é um grande presente. Gente, morrer decapitado por um machado ou por uma espada, tenho certeza absoluta que era a melhor forma de se morrer a partir do Tribunal do Santo Ofício. Várias eram as formas de morrer, como a inanição. Dá uma olhadinha nas imagens aqui. Morrer na inanição pendurado, vento, frio, chuva, sede, até que tu morra dessa forma, numa gaiola. Imaginem as dores. Morrer, o tradicional, queimar as bruxas na fogueira. Morrer empalado, exatamente, empalado com um objeto no seu orifício anal ou vaginal, até que tu fosse te dilacerando. Morrer afogado. Morrer assado. Reparem que eu falei sobre morrer queimado na fogueira. E eu estou falando em morrer assado. Exatamente. Uma roda gigante em que tu ficava deitado. Tá aqui a imagem aqui, olha a imagem aqui. E aí tu ia assando na brasa, para morrer lentamente. E sabe por que todas essas maldades e muitas outras ainda? A igreja justificava que essa dor que o indivíduo tinha que sofrer era para que o corpo padecesse e a alma pudesse entrar no reino dos céus. Para o corpo purgar e a alma se tornar livre. Quando a real razão de fazer as pessoas sofrerem era: olha o que acontece contigo se tu desobedecer às normas da Santa Igreja Católica. Quem conhece história, gente, não cai em história da carochinha que nem aparece na televisão. Em pastor, pai de santo e qualquer falso líder religioso tentando te contar historinha. É óbvio que existem pais de santo que fazem trabalhos maravilhosos, pastores que fazem trabalhos maravilhosos, mas quanto falso líder religioso canalha existe para tirar o dinheiro das pessoas, para fazer a manutenção política dessas pessoas e defender aqueles seus amigos mais chegados. Se eu conheço história, a Igreja Católica fez isso, óbvio que outras igrejas também farão isso e fazem ainda hoje, confiando na falta de conhecimento, na falta de acesso do povo. Isso é um pouquinho do que a Igreja Católica fez. Dá para estudar, gente, são muitos anos de dominação da Igreja Católica. E a Igreja Católica, em nome de Jesus, esse cara fantástico que pregava o amor, cometeu erros, cometeu situações escabrosas, que um diretor de ponta de um filme de terror que foi muita maldade. Tudo isso para fazer a manutenção, porque o nobre, ele ia para a Inquisição? Ia, mas geralmente, na esmagadora maioria, eram pessoas pobres, judeus que eles queriam tirar o dinheiro e a riqueza. É mais ou menos disso que eu estou falando. Assim como a Igreja Católica patrocinou a guerra contra o Islã. Vamos falar do Islã para a gente poder depois entender as cruzadas. Só Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Se você ouvir falar em só Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Se você ouvir falar no Islã, em muçulmano, certamente irá vir à tua cabeça homem-bomba, explosão, terrorismo, atentados. Infelizmente, o imaginário das pessoas sempre é permeado por esses pontos extremos. Lembrando que essas pessoas que cometem esse tipo de situação, que se envolvem, são radicais, são terroristas, são chamados também de fundamentalistas, que representam 0,01% do islamismo. É importante destacar que o islamismo é uma religião que prega o bem, prega o amor ao próximo, e que o Islã esteve muito à frente dos católicos
durante a Idade Média no que diz respeito às ciências, às artes, a própria questão do modelo de vida. Os próprios muçulmanos olhavam para os europeus e diziam: que gente primitiva é essa? Eles achavam estranho o modo de vida dos europeus, e nós olhamos para o outro lado hoje e olhamos para o Islã como se eles fossem aberrações. Não. Na esmagadora maioria dessas pessoas são pessoas de bem, são trabalhadores, são mulheres muito respeitáveis. Destacamos que o Islã é uma religião ainda com um modelo extremamente patriarcal, que para nós ocidentais é um modelo de vida que a gente acha bem esquisito, essa submissão exagerada da mulher, a questão da vestimenta das mulheres, que não podem expor o corpo, mas é o modelo de sociedade de vida deles e nós devemos respeitar. Assim como nós devemos respeitar o modelo de vida do índio, que prefere andar com pouca roupa ou mesmo nu. Nós não podemos achar que o nosso modo de vida é o certo. Nunca vamos esquecer que o modo de vida de alguém que é adulto, maior de idade, principalmente de uma comunidade, de uma cultura, é o que lhes faz bem. Isso é o importante. A isso nós chamamos de autonomia dos povos. Quero falar então um pouquinho sobre o Islã. Até o início do século, podemos dizer até a primeira metade do século VII, os árabes, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e isso eram várias tribos, só que esse politeísmo deles fazia com que cada tribo agisse mais ou menos de uma maneira independente lá na Península Arábica. Iam a Meca, tinha comércio e tal, tarará, para eles poderem adorar aos seus deuses, reverenciar aos seus deuses. Mas surge um cara que era um mercador, que depois vai se casar com uma viúva mercadora e vai ficar mais rico ainda, chamado de Maomé. E Maomé, ele vai receber as palavras do anjo Gabriel. Aquele mesmo anjo Gabriel que chegou para Maria e disse que ela iria dar à luz ao Filho de Deus. É o mesmo anjo, segundo o Maomé. Segundo as escrituras sagradas do Islã, que estão no livro sagrado chamado de Alcorão. É importante até destacar isso antes de eu seguir. Gente, muçulmano é aquele que segue a religião do islamismo. Nem todo árabe é muçulmano, embora seja a maioria. O que é um árabe? Aquele que nasceu na Península Arábica ou nasceu num país chamado de Arábia Saudita, esse é árabe. Muçulmano é aquele que é seguidor da religião do islamismo. Assim como nós dissemos que católico é aquele que segue a Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Vamos deixar bem claro isso para ti não te confundir. Voltando à questão do Maomé. Maomé, então, ele vai receber do anjo Gabriel muitas informações, irá anotar essas informações, pessoas irão anotar, ele vai ouvindo e vai anotando, e ele vai escrever um livro chamado Alcorão, que é a Bíblia para os muçulmanos. É a Bíblia do Islã, o Alcorão. Só que Maomé vai a Meca difundir a boa nova. Só que quando ele vai lá, o que acontece? Os caras que ganham muito dinheiro com o comércio de relíquias, etc e tal, de politeísmo, os caras vão lá e dizem: pô, meu, tu tá louco? Botam ele para correr. Ele é corrido, ele vai embora, ele foge para uma cidade chamada Yatreb, hoje é chamada de Medina, se eu não me engano, hoje é Medina. Esse momento da fuga dele é chamado de Égira. E nessa fuga, ele vai ficar um tempo lá, não é muito tempo. Ele converte várias pessoas ao islamismo, ele volta para Meca. E lá, ele vai ser recebido até mesmo sem resistência. Ele vai permanecer com a pedra negra que tem lá e tal, que é um lugar de peregrinação e tal. Vai converter essas pessoas. E ao converter essas pessoas, essas tribos árabes ao islamismo, ele vai provocar uma unidade. A mesma unidade que os cristãos tinham com a Igreja Católica na Europa
ocidental, ele vai fazer isso com o povo árabe. E o povo árabe, então, eles começam a se unir em torno do Islã e a conquistar o norte da África, o sul da Europa, chegando até a Península Ibérica. Não podemos esquecer, por exemplo, para o descobrimento da América, Cristóvão Colombo precisou aguardar a expulsão dos muçulmanos da região de Granada, do sul da Espanha. Só a partir da expulsão deles em 1492 que ele pôde ter o patrocínio, pegar as caravelas, a Pinta, a Nina e a Santa Maria, partir rumo às Índias, ao Extremo Oriente, achando, né, sem querer, o novo mundo, né, as Américas. Bom, mas isso é outra história. Outra hora, no outro vídeo, a gente fala disso. Voltando. Então, os muçulmanos, né, o Islã, eles irão se unir, formando impérios fortíssimos, grandiosos, e vão conquistar também regiões importantes, regiões estratégicas, por exemplo, entrepostos comerciais, rotas comerciais importantes. E é aí que a porca torce o rabo. Quando o Islã conquista a região de Jerusalém, sagrada para os cristãos, pelo fato de que Cristo andou por lá, né? É a região de Cristo, né? Onde Cristo viveu, e uma rota comercial extremamente importante, porque as mercadorias que vinham via terrestre da Ásia tinham que passar ali para que ela fosse embarcada em navios no Mediterrâneo e dali fosse para o resto da Europa para serem comercializados. Vamos destacar que essa união religiosa, tanto dos muçulmanos quanto dos católicos, ela não é só uma adoração a Deus, mas ela também é uma identidade de grupo de pessoas e, fundamentalmente, um interesse econômico significativo. Então nós temos duas forças com grande poder, representadas pelo islamismo e pela cristandade, pelos cristãos, que tem interesse sim de domínio territorial, tem interesse sim de rotas comerciais e, sobretudo, o interesse econômico. E é nesse ponto que irá nascer as chamadas cruzadas. O que foram as cruzadas se não disputas pela região de Jerusalém entre cristãos e muçulmanos, pela rota comercial, pelo acesso ao Oriente. Mas mais do que isso, a cristandade aos reinos cristãos da Europa era uma grande oportunidade. Quando o Papa Urbano II convocou a primeira cruzada no final do século XI, havia muito mais do que interesse espiritual na região de Jerusalém. É óbvio que era a Terra Santa para os cristãos, mas ela convenientemente lutaria contra o infiel, os chamados muçulmanos, os hereges, os malvados árabes e os bonzinhos cristãos. Claro que não é isso. Nós temos o fundo religioso e espiritual, sim, a luta contra o inimigo de Cristo. Mas o real motivo era de que a Europa estava superlotada. Não havia mais terras para os nobres herdarem. Portanto, conquistar a região de Jerusalém significava terras para aqueles nobres que não tinham mais acesso à terra na Europa. Significava pessoas lutando, pessoas morrendo, quando a Europa já havia uma superlotação significativa, já não havia mais terras para os camponeses, então, portanto, eram camponeses que iriam para lá, iriam lutar e, consequentemente, reduzir a demografia europeia. As cruzadas significavam, sobretudo, abrir o acesso a rotas comerciais com o Oriente, a diminuição de taxas e tributos que teria que se pagar aos muçulmanos. As cruzadas, então, significavam muito no aspecto econômico, de comodidade política, de redistribuição de terras.
O que a nobreza e a Igreja Católica não contava é que, como resultado das cruzadas, a Igreja não se fortaleceria. Os próprios nobres se enfraqueceriam, mas quem sairia fortalecido é uma classe social nova, nascente, com origem na plebe, que são os burgueses, os comerciantes. As cruzadas, mais do que qualquer outra coisa, permitiu o intercâmbio comercial entre Oriente e Ocidente, entre europeus e árabes, fazendo com que a burguesia, a partir dali, viesse cada vez a se fortalecer mais e mais. Burguesia esta que não estava somente preocupada na questão financeira, mas também se preocupava no conhecimento, no acesso à ciência, no acesso ao desenvolvimento da medicina, da matemática, da navegação. Não que eles fossem altruístas e quisessem salvar apenas vidas ou navegar para facilitar a vida dos outros, mas que a medicina, que a navegação, que a matemática, entre outras tecnologias em que a informação foi trocada, propiciasse mais e mais lucros. Não podemos esquecer que o principal foco da burguesia, do comércio, era o lucro. Diferentemente da nobreza, que buscava a glória, terras e impostos. E a igreja, que buscava um poder espiritual e político significativo. Surge então essa nova classe social, burguesia. Podemos dizer então que as cruzadas, elas começam com um objetivo espiritual, elas acabam tendo um objetivo muito mais econômico, com terras, com rotas comerciais, principalmente para a nobreza. Mas quem ganha significativamente com isso é a burguesia, que vai enriquecer mais, ampliar os seus negócios e trocar muita informação, que vai culminar certamente, um pouquinho mais adiante, nas grandes navegações, no desenvolvimento da cartografia, no desenvolvimento do conhecimento de técnicas médicas, matemática, entre tantas outras coisas. Isso é um pouco do que eu posso te contar sobre as cruzadas. No nosso último vídeo sobre a Idade Média, nós vamos falar sobre a Guerra dos 100 Anos. Nós vamos falar sobre o renascimento urbano, o renascimento comercial. Eu te aguardo lá. Um grande beijo. Tá gostando? Curte, te inscreve, ativa o sininho. Não esquece que aqui embaixo tem um material. Tem perguntas para te refletir, para te responder, para te ver se tu realmente entendeu. Mais uma vez eu repito, tem um polígrafo de história aqui, só fazer o download, tem um PowerPoint aqui para te ajudar, tá certo, gente? Mais uma vez, beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau, valeu!